Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as figuras envolvendo Adão e Eva. Você deve estar se perguntando, figuras envolvendo Adão e Eva? Mas foram só dois personagens num determinado momento da história da humanidade. Não, tem muito mais além disso. Então, nesse vídeo você vai descobrir a figura por trás de cada um, que fala de Cristo e a Igreja. Mas antes, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, comente e vamos para o vídeo. Em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, melhor dizendo, vai falar assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu vou parar aqui só para explicar esse detalhezinho aqui, né? Quando Deus criou Adão e Eva, as pessoas pensam que ele criou ela e Adão ao mesmo tempo, no sentido de ele fez Adão e fez Eva e estava conversando com os dois, mas não é isso que acontece. Só para vocês entenderem a profundidade dessas duas figuras, Adão e Eva. Quando Deus fez Adão, ele chamou os dois de Adão, tanto Adão como Eva, porque a Eva já estava dentro de Adão, de certa forma. E vocês vão entender isso mais para frente quando eu for caminhando com o estudo. Mas por isso tem pessoas que confundem, achando que Deus fez Adão e uma mulher, e depois Deus foi criar Eva sendo uma segunda mulher. Na verdade, isso é uma interpretação totalmente equivocada, e as pessoas não entendem que a Bíblia ela trata um assunto, ela fala o assunto, depois volta para falar os detalhes sobre aquele assunto. É mais ou menos assim que acontece nas passagens da Escritura, né? Então, continuando aqui. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 5, Deus vai contar detalhes, a Escritura, né, do Espírito Santo, inspirando Moisés, ele vai contar detalhes a respeito da criação do homem e da mulher, né? Vai dizer assim, a partir do verso 5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Naquela primeira parte que eu li, Deus faz um resumão dos 7 dias da criação. E aqui ele está acrescentando detalhes de quando até o quinto dia, até o quarto por quinto dia, Deus estava fazendo as coisas, né? E até aquele momento não tinha homem para lavrar a terra. Então tinha uma forma da terra ser lavrada, né? Vai falar aqui. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Aí agora ele vai falar sobre a questão da formação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas, ou seja, esse verbo aqui no hebraico, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele vai trazer a ideia de que Deus pegou com as próprias mãos, como se tivesse metido a mão no barro, na terra, e começou a fazer a forma do homem. Isso é algo lindo demais, algo profundo, né? Mostra que Deus que nos trata como um barro, né? Ele que nos forma, Ele que nos faz do jeito que Ele quer, né? Ele que nos guia, né? Ele que tem um ideal sobre nós, né? Ele que idealizou o homem, né? Apontando para a figura de Cristo, né? Como Ele dá forma a Cristo nesse mundo, né? Quando Cristo nasceu, se fez com a humanidade, né?
vai falar assim: e lhe soprou nas narinas e o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim. Isso aqui é outro detalhe interessante, né? Deus plantou o jardim, né? Ele não fez o jardim brotar do nada. Ele plantou primeiro, ou seja, mostra outra ação de Deus pessoalmente plantando, dá a ideia de que ele foi lá plantar mesmo o jardim, e depois ele deu o crescimento desse jardim, né? Vai falar assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Ou seja, depois de ele fazer o homem, como vocês viram aqui, como eu relatei, ele foi colocar nesse jardim, né, que ele tinha plantado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, né, dentro do jardim. E também a árvore da vida no jardim, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, tudo no jardim. Até esse momento, o Adão estava sozinho. Ele estava sozinho, porque Adão e Eva, Deus chamava Adão, os dois de Adão, né? Porque a Eva estava dentro de Adão. Porque isso é você vê como um negócio interessante, eu até me impressiono, né? Até é bonito demais falar isso. Deus quis fazer Eva exatamente como ela foi feita, pegando ela de dentro de Adão, né? Pegando uma parte de Adão e fazendo ela, porque isso lembra a figura de Cristo, a igreja. Fala da igreja sendo formada por causa de Cristo, por meio de Cristo. E vai falar assim, seguindo aqui: tomou, pois, no Gênesis capítulo 2, a partir do verso 15, né? Pulando para o verso 15, vai falar assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus deu a posição pro homem de um guardador do jardim, um vigia, né? Aquele que ia ter a guarda do jardim. A responsabilidade dele era essa, porque Deus tinha dado um reino para Adão. Você lembra que lá no início, quando eu li, bem no início mesmo, Deus tinha colocado um para dominar sobre tudo, os animais nos céus, na terra, debaixo da terra e nas águas, e ter domínio sobre tudo. Isso era um reino que Deus estava formando na terra e encabeçando Adão como o rei desse reino, começo desse reino. Então aqui ele coloca um jardim, que a palavra no hebraico é prazer, lugar de deleite, paraíso, né? O Éden significa isso. Então o jardim dentro do Éden, Deus colocou para o homem guardar. Olha a responsabilidade que Deus estava dando para o homem. Deus estava começando a formar o reino para Adão. Só faltava quem? A adjutora, e aí não chegar lá. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui nós vamos começar a aprofundar mais a questão.